Olá, amigos! Hoje é um dia muito especial para mim. Eu estou recebendo aqui em casa essa pessoa maravilhosa, uma pessoa incrível, que eu vou falar um pouquinho da história dela para vocês. Com 11 anos de serviço na Força Aérea Brasileira, onde trabalhou como mecânico e 20 anos na Polícia Federal, na época a Delecoi, hoje Lava Jato, aqui em Florianópolis trabalhou na Delegacia de Imigração e depois de Segurança Privada. Mais tarde, Edgar foi convidado para comentar crimes de repercussão em programas jornalísticos de televisão, tornando-se uma figura conhecida e querida pela maioria das famílias do município. Em 2018, o policial federal Edgar apresentou-se à população como candidato a deputado federal, com uma campanha independente e que, segundo ele, integrou o movimento nacional de agentes de segurança pública para aumentar a representatividade dessa área no Congresso Nacional. Edgar conquistou mais de 29 mil votos para deputado federal, tornando-se o suplente mais bem votado de Florianópolis. E hoje, pelo Patriota, Edgar Lopes é candidato a uma vaga no Executivo para o cargo de vice-prefeito da cidade de Florianópolis. Então, tenho aqui o prazer, a honra de ter Edgar Lopes na minha casa para a gente poder bater uma conversa. Edgar, falei certo? Resumi um pouquinho? 100% certo. Coisa linda. Obrigado, viu? Obrigado pela tua presença. Sensacional. Eu me sinto muito honrado, muito feliz de ter você aqui. Rafa, eu que agradeço. Quero dar um olá a todos vocês que nos recebem tão carinhosamente em seus lares, nos seus trabalhos, que despendem um pouquinho do tempo de vocês para ouvir a nossa história, ouvir as nossas propostas e o que nós podemos falar da nossa bela Florianópolis. Edgar, eu queria falar uma coisa aqui para vocês. Eu conheço o Edgar mais ou menos em torno de um ano. Eu lembro da primeira vez que nós estivemos juntos dentro daquela sala e, rapaz, eu vou ser bem sincero, vou abrir meu coração aqui. Aquele primeiro momento, quando você abriu a boca para falar, eu pensei, cara, eu quero votar nesse cara. Porque a gente queria se candidatar para vereador, né? Eu falei, nem vou votar mais em mim, eu vou votar nele. Porque me contagiou, eu estou sendo bem sincero mesmo, não é querer puxar cedo porque você está do meu lado, não. Mas eu sempre falo isso para todo mundo, me contagiou muito a forma como você fala, a forma como você se expressa, a honra, a ética, a firmeza, o respeito às leis, o respeito às pessoas, o respeito à população. Isso é algo que realmente me tocou demais. E desde aquele momento, confesso para você que eu tenho o Edgar aqui, vocês todos, assim como eu falei, não é porque ele está do meu lado, mas eu tenho o Edgar como uma das pessoas mais incríveis que já passou na minha vida. Sensacional. Parabéns pela tua história, parabéns pelo teu trabalho. É uma honra enorme para mim ter você aqui com a gente. Rafa, eu só posso agradecer as tuas palavras, né? E posso ser o seguinte, isso é uma coisa que é de família, né? É uma coisa que nós costumamos ver. Ela vem de berço. É educação, não é de dinheiro, que eu vim de uma família bem simples. Meu pai era militar, foi sargento da Marinha, minha mãe dona de casa, são nordestinos. Meu pai já falecido há 16 anos, minha mãe tem 82 anos. Então, essa parte de falar é que a gente fala de coração, a gente fala com a coragem de falar para as pessoas, é assim que tem que ser feito. Nós não admitimos a corrupção, nós participamos de uma coisa que você tem sempre a palavra e honra em primeiro lugar. A partir do momento que uma pessoa perde a palavra e a honra dela, ela não tem mais nada. Exato. Então, o cidadão comum como nós dois, ele tem que prezar isso. Palavra e honra, respeito à família, respeito à religião e respeitar o próximo. Independente das decisões dele, nós temos que respeitar e mostrar que as nossas opiniões podem ser melhores para uma cidade, para um estado ou para um país. Eu que agradeço as suas palavras referente à minha pessoa. Que isso. Você falando assim, eu lembro muito da minha mãe. A minha mãe sempre falou uma coisa assim para mim. Meu filho, eu sou advogada, minha mãe é advogada criminal, né? Trabalhou vários anos no Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, aqui em Floripa. E a minha mãe sempre falou o seguinte, sabe por que hoje a gente não é rico, meu filho? Porque durante a minha vida inteira, a minha única preocupação era o seguinte, eu não quero ser motivo de vergonha para meus filhos. Isso é fantástico. A minha mãe, durante a vida dela inteira, ela recusou obviamente como advogada criminal, ela também trabalhou na parte civil, família, ela recebeu muitas propostas, e a minha mãe sempre falou o seguinte, nunca aceitei nada que pudesse vir a te envergonhar depois. E isso me lembra muito também a minha parte de vida, porque se você toma uma conduta, uma parte correta na sua vida, você não pode voltar atrás. Eu aprendi de um policial federal muito experiente que ele falou assim, Edgar,
as suas decisões vão fazer o homem que você vai se tornar à frente. Porque eu era muito novo quando entrei na polícia. E ele disse assim: nunca tente segurar um cachorro grande pela coleira, porque ele vai te carregar. Aquele policial, aquele servidor que se envolve em corrupção, ele tenta se envolver com algo que é maior que ele. E uma hora, esse cachorro que é maior que ele, que é a corrupção, vai carregá-lo pela coleira e vai arrastá-lo pela cidade. Perfeito, perfeito. Edgar, eu fiz o seguinte. Quando você aceitou, não, eu vou na tua casa para a gente poder conversar, eu dei uma pesquisada um pouco na tua história, mais ainda, para eu poder me inteirar melhor, para a gente poder ter uma conversa mais rica. Só que assim, eu gostaria muito de começar com as coisas que eu escuto de você desde o momento que a gente se conheceu. E eu vou te falar que teve algumas frases que você falou que ficaram muito marcadas em mim. Então eu sou aquele tipo de cara que, por exemplo, eu conheço alguém que é uma pessoa excepcional. Eu ando sempre com um bloquinho, hoje em dia com celular, né? Quando eu escuto uma frase bacana da pessoa, eu escrevo. Porque eu acho que a gente aprende muito através das ideias, das frases que vêm de pessoas excepcionais. E tem uma coisa que você fala que sempre é o seguinte: são pequenas mudanças que causam as grandes transformações. É verdade. Ou seja, o que a gente tem hoje em dia é que muitas das pessoas elas querem mudança. Só que elas não querem mudar a si mesmas. Por exemplo, elas não sabem que são essas pequenas atitudes que provocam essas grandes transformações. E a motivação é justamente a causa das mudanças, né? E não o efeito. E eu acho sensacional, porque a mudança, no caso, é um processo de construção. Ela não é um evento que acontece, né? Então, essa mudança ela tem que ser vista como uma decisão, como um compromisso, que ela tenha continuidade no processo, né? Exato. A mudança que eu me referi, e me refiro sempre, a pequena mudança, Rafa, é aquela que você pensa o seguinte: imagina, e isso aconteceu comigo essa semana, no final de semana passado, no bairro de Jurerê. Um cidadão, um carro muito bonito, eu inclusive fotografei, parado na faixa de pedestres, mas parado, ele não simplesmente parou para não avançar, ele parou para estacionar e almoçar. É só uma faixa de pedestre, mas imagina se naquela hora está passando uma pessoa com necessidade especial, uma pessoa comum que precisa utilizar aquela faixa para não ser atropelado. Então aquela pequena mudança nos hábitos que vem da educação e não de escola, porque quando nós falamos da educação que não é a escola, é a educação de casa. Escola é o saber, a ciência, português, matemática, história, física, mas a educação que vem do berço, a educação que a gente traz dentro do nosso coração. Então aquela pequena mudança é que vai te fazer a grande transformação do teu meio. E uma outra coisa é o seguinte: a gente sempre tem que, quando a gente fala mudança, no caso, a gente está, como gestores, a gente quer mudar alguma coisa para a cidade melhorar, né? Então a gente tem que tentar sempre levar uma situação para a população onde a população se sinta numa zona de conforto. Claro. Né? Que ela possa ter essa qualidade de vida a ponto de se sentir numa zona de conforto. Só que existe uma coisa muito engraçada aí, porque os gestores que precisam levar essa zona de conforto, eles não podem estar numa zona de conforto. Porque a zona de conforto impede a evolução da população. Perfeito. Nenhum gestor, e eu vou falar especificamente no nosso caso, para prefeito e vice-prefeito, pode se achar que está no berço esplêndido. Nós temos que motivar a nossa população a aguçar a vontade de melhorar, de evoluir. Para quê? Para que nós tenhamos uma Florianópolis, uma cidade cada vez mais evoluída. Se nós pararmos no tempo, nós vamos olhar a Florianópolis que temos hoje, muito parecida com a que tínhamos há 15, 20 anos atrás, com um trânsito caótico, cada vez pior. Então, por isso que o gestor, e isso eu conto muito com uma pessoa que está ajudando demais, que é você, Rafael, na ideia da mobilidade, melhorar a mobilidade da nossa cidade. Sim, eu falo de você, um jovem que não se acomodou dentro desse tempo. Poderia estar dentro da sua casa, descansando, relaxando, já tem seu emprego, seu trabalho garantido e simplesmente vou viver. Mas não, pessoas como você, Rafael, é o que também nos dão a vontade de mudar, porque são pessoas como você, o nosso amigo que está nos recebendo agora em casa, que fazem a força motriz dessa cidade. E nós perdemos muito dessa força motriz nesse momento da pandemia, quando muitos perderam seus empregos. E é isso que eu quero trazer a população a refletir. Não podemos perder empregos.
Nós somos uma população com muitos funcionários públicos, porém, não só de funcionário público vive Florianópolis. Existe um dado que é bem preocupante, que você falou agora na história da cidade. Se vocês pegarem um PNDUD e vocês verificarem a evolução de Florianópolis, eu vou fazer, por exemplo, pegar Florianópolis, São José, Palhoça e vamos usar o estado para a gente poder fazer essa análise. De 91 até 2010, ou seja, vamos arredondar para 20 anos. Nesses 20 anos, o estado de Santa Catarina cresceu 42%. Guardem esse número, 42%. Você sabia que quando a gente fala em Palhoça, Palhoça cresceu 39,9%, quase 40%. Está até abaixo da média do estado, ou seja, a gente teve cidades que evoluíram muito mais. São José, 29%. E Florianópolis, 24%. Florianópolis está na rabeta da evolução do nosso estado. Isso é preocupante. Então, você falou esse dado, é como se você tivesse uma bola de cristal. Não sei se você sabia desses números. Não sabia. Mas você acertou muito bem. Foi exatamente isso que está acontecendo. Florianópolis está praticamente, a gente já está chegando nos 30 anos, né, com uma evolução ínfima em relação às outras cidades do estado. Rafael, a minha preocupação... Isso é muito preocupante. A minha preocupação com a cidade, principalmente, é que ela cresceu em um número populacional, mas ela não cresceu em qualidade e infraestrutura. Por exemplo, nós temos aí o nosso esgoto em muitos lugares a céu aberto. Nós temos rios que não estão canalizados. Nós temos bairros que com a simples chuva inundam. Então, a população sofre com isso. Perdemos divisas com isso. E se você observar, você vai ver que tem empresas que ganham muito em fazer essas manutenções. Eu vou citar um exemplo aqui sobre essa, eu gosto de ser bem polêmico, essa operação maquiagem, aquilo não é asfalto. Não tem nem esgoto nas regiões, mas já está asfaltado. Aí daqui a um ano, resolve-se botar o esgoto. Tem que quebrar e pagar tudo de novo. E coloca-se o esgoto e depois asfalta de novo. Você gasta 2 vezes. Quem paga errado tem que pagar dobrado. Exatamente. E você falou em saneamento, a gente tem hoje na cidade, quando a gente fala em atendimento, são 62%. Ou seja, praticamente 40% da cidade não tem atendimento de esgoto, não tem acesso à rede. E o número piora quando a gente fala de tratamento. Quando a gente fala de tratamento, o número vai para 47%. Mais da metade da cidade não tem tratamento de esgoto. E isso vai impactar onde? Vai impactar no sistema de saúde pública. Sim. Ou seja, parece que a gente estava falando dessa zona de conforto, parece que a nossa cidade, né, os nossos gestores, permaneceram nessa zona de conforto durante os últimos 30 anos. É tudo uma engrenagem, Rafa. Uma coisa está interligada à outra. Você tocou que por causa do saneamento básico nós vamos ter um problema na área de saúde pública. Porque quantas crianças, quantas pessoas sem aquele saneamento começam a adquirir doenças propícias da falta de tratamento de esgoto, do esgoto a céu aberto, né? Nós estamos no século XXI e nós ainda vivemos como se estivéssemos no século XIX. Exato. Então, gente, Florianópolis precisa acordar para isso. Nós somos uma cidade beneficiada pelo turismo, nós temos belíssimas praias, mas as nossas praias estão morrendo porque não existe um tratamento definitivo e adequado para o esgoto que nós produzimos. Sabe um exemplo que eu sempre gosto de citar do Triângulo Mineiro, Uberlândia, Uberaba, quando eles resolveram, não, a gente vai colocar 100% de esgoto na nossa cidade, atendimento e tratamento. Sabe o que aconteceu? Zerou a fila desse tipo de problema gastrointestinal no SUS. Zerou. E aí houve uma economia enorme em relação ao cofre público e, obviamente, essa economia se reverteu em melhorias para as cidades. Perfeito. Então, né, até, inclusive, tem o Rick Warren fala uma frase que é o seguinte: nós somos produtos do nosso passado, mas não precisamos ser prisioneiros dele. Né? Ou seja, há a possibilidade da gente mudar e fazer diferente. Uma outra frase que você fala muito, que quando a gente teve aquela reunião lá na Câmara, no começo do ano, você falou assim, que o vereador é a pessoa mais importante da cidade. Vereador e prefeitos. Por que isso, Rafa? O vereador e o prefeito são aquelas pessoas, em termos de eleições, estão mais próximos à comunidade. É o vereador e é o prefeito que vai saber o problema da escola,
o problema da rede municipal de ensino, né, como um todo, o problema dos postos de saúde, o problema da sua rua. Então, não é o presidente da República que tem que saber disso, mas sim o vereador e o prefeito. É impossível que qualquer presidente da República venha no seu bairro e solucione as situações do seu bairro, do seu município. Exato. Então é o vereador e é o prefeito que tem que estar antenado com a população. Nós temos escalas de poder, prefeituras, governos estaduais e o governo federal. Quando você lida com grandes empresas, nós estamos falando de Estado. E quando você lida com problemas macro e problemas internacionais, nós falamos do governo federal que pensa no país como um todo. Então, nesse momento, eu peço às pessoas que observem bem os seus candidatos a vereadores e os seus candidatos a prefeitos, independente de partido, pessoas que estejam buscando retidão, melhoras para Florianópolis, pessoas honradas com palavra. Maravilha. Legal você entrar nesse assunto de honrada com palavra, porque teve uma outra frase que você falou naquele dia, que, puta, essa frase eu juro que eu uso ela o tempo todo. Não me misturo com bandido. Isso eu não faço. Eu não posso falar aqui porque a pessoa só sofreu uma busca e apreensão, né? Uma pessoa conhecida no meio político, e eu não posso falar o nome, senão eu posso sofrer uma sanção. Porém, foi uma proposta que foi me feita logo após a eleição de 2018 e eu falei, eu não me misturo com bandido. Alguns já foram até encarcerados por algum tempo, estão respondendo o processo. Eu não me misturo, Rafael. Eu fiz uma promessa na minha família. Eu tenho 2 filhos, um menino chamado Diogo e minha filha chamada Isabela. E eu falei assim, olha meus filhos, pode ser que um dia o papai até seja preso, porque trocou tiro com o marginal, porque brigou com o marginal numa situação policial, mas vocês nunca vão me ver no noticiário de televisão sendo envolvido em corrupção. Então eu, Edgar Lopes, policial federal, com mais de 20 anos de carreira, 11 anos de Força Aérea, suplente de deputado federal, advogado, comentarista de televisão, não me misturo com bandidos. Isso é muito legal. E existe até, voltando agora, tem umas questões que a gente já havia conversado sobre isso. Por exemplo, como é que eu vou colocar esse ponto aqui? Muitas vezes a pessoa tem uma certa ideologia, no caso, acredita em alguém, ou no presidente, ou num prefeito, ou no governador, e a gente teve até um exemplo ótimo aqui na nossa governança, né? Existe uma diferença entre você ser leal com alguém, né, e você ser cego. Você confiar cegamente em alguém porque acredita nessa pessoa, não sei o quê. Só que essa frase, não me misturo com bandido, qual é o limite? Sabe? Porque muitas vezes a gente fica não, putz, eu sou leal a você, eu tô junto contigo, para a gente fazer um governo melhor, para a gente, né, desenvolver a cidade, o estado, o país. E daí, de repente, descobre-se que a pessoa, na realidade, não era bem aquilo e tal, não sei o quê. Como é que fica a lealdade? Porque existe um limite até onde é que a gente... até onde eu acredito que essa pessoa é honesta, até onde que eu acredito, sabe? Rafael. É uma pergunta, não sei se pode ser considerada capciosa ou difícil de responder, mas existe um limite, né? Quando você responde de coração, não existe pergunta capciosa, não existe. E a pergunta também, juro que não é capciosa, porque é um assunto que eu acho que é importante a gente abordar isso aí. Você perguntou de coração para que as pessoas que nos observam possam compreender mais sobre isso. O nosso presidente da República usou uma frase durante muito tempo, que é uma frase bíblica: a verdade vos libertará. Quando você está em parceria ou quando você está confiante em alguém, você não está cegamente, porque aquela pessoa está lhe contando uma história, você fez um levantamento e você acredita nela. A partir do momento que essa pessoa trai, essa pessoa mente e você venha saber, você venha tomar consciência dos fatos, não é que você vai traí-lo, mas você vai simplesmente falar: ó, isso aqui para mim não serve. Porque se você aceitar a trairagem, a corrupção, a disfarçatez, você sim está cometendo o mesmo problema que ele. Então, a lealdade sua vai no mesmo encontro da lealdade dessa outra pessoa. Por isso que palavra e honra. A pessoa que tem palavra e honra, ela não muda. Ela não tenta enganar o povo. Ela não tenta ludibriar o outro. Então, se ela não tenta, você está com a palavra
junto a dela. Sim. Agora, a partir do momento que ela faz isso, você tem que ter discernimento pessoal de falar, olha, agora nossa amizade continua como colegas, porém não mais profissionalmente, não mais para o povo, porque senão você passa a ser conluio dele. Cúmplice. Cúmplice. Isso aí vira um conluio, um conchavo. Sim. E aí você vai, desculpa o termo que nós usamos na Polícia Federal, o bom policial é aquele que tem que ir lá na lama, pisar na lama, mas não pode manchar o seu terno, não pode sujar o seu terno. Ou seja, Boa. todo policial ele pisa na lama, porque ele vai na escória. E quando ele chega na escória, ele não pode sujar o terno dele. Isso é o bom policial. Legal. Eu lembro muito tentando abordar um outro assunto, mas dentro desse eu lembro muito do Enéas. Quando a gente pensa nessa questão da classe política, quando a gente pensa na questão de sujar o terno, né? Porque o Enéas ele falava uma coisa que talvez eu não concordo 100%, talvez 90%. Ele falava que a classe política brasileira é a escória da sociedade. O Enéas sempre levantava essa bola. E ele falava o seguinte, que não há cientistas, não há pessoas de conhecimento técnico dentro da política, porque geralmente há uma repugnância no processo. Há uma repugnância. E porque nas ruas há uma imagem, no Brasil hoje em dia, né, que coloca o político como alguém asqueroso, como alguém, o Enéas falava de vida fácil, não é? Alguém que na maioria das vezes, um sujeito que se aproxima desse meio porque ele fracassou na sua vida profissional. Ou simplesmente não a tem. Ele não tem vida profissional e ele encontra na política uma forma dele poder ganhar não só um salário, mas também vários outros benefícios, os quais somos completamente contra. Todos nós somos completamente contra esses benefícios. Tanto é que a gente nem está usando o fundo eleitoral. E uma coisa que eu sempre falo é o seguinte, se a pessoa hoje, o candidato hoje, está usando um dinheiro que não é dele, imagina depois que essa pessoa foi eleita. Então, ou seja, a corrupção já começa aí. E daí quando a pessoa é eleita, vai usar telefone, vai usar carro, vai usar gasolina, vai usar não sei o que mais. Ou seja, é uma série de benefícios que é um verdadeiro absurdo que no Brasil a gente tem esse tipo de coisa. Quando a gente compara o Brasil com outros países, o Brasil tem muito mais vezes, muito mais benefícios, é um gasto absurdamente maior do que em outros países por causa disso. Eu também sou contra essa gama de benefícios, essas benesses todas que um político usa. Inclusive, uma das minhas promessas quando candidato a deputado federal era que todo político fosse proibido de usar convênio médico. Todo político deveria usar o SUS. Para quê? Para que todo político entrasse no hospital igual a qualquer cidadão. E aí ele ia investir no hospital público, no hospital comum, para que esse comum fosse bom para todos. Bom para ele político, bom para o cidadão comum que vota nele. O doutor Enéas falava sobre isso, mas ele não está de todo errado, como você falou, 90% ou até mais. Até mais. Porque tem políticos realmente que foram aí eleitos com 18, 19 anos, foram a vida inteira políticos, e eu acho que não devem ter nem carteira de trabalho, não foram frentistas, não foram taxistas, não foram professor, não são médicos, não são advogados, não são policiais. São políticos. São políticos. Profissão político. Eu acho que a carteira de trabalho deve aparecer lá, né? Não sei, eu nem sei se tem isso aí na carteira de trabalho. Acho que nem tem carteira de trabalho, né? Se vocês jogam lá, montão de É exatamente isso. E infelizmente, a classe política, ela manchou a própria instituição. Ela manchou, ao passar do tempo, como ela se locupleta com o dinheiro do povo, quando ela utiliza aquilo que é o benefício público, o bem público em prol, só para ele, ou para a família, ou para amigos dele. Então, o doutor Enéas estava certo, sim, quando ele fala que é uma corja dentro da política que tem que ser extirpada. E eu digo, Rafael, e falo para todos vocês que estão nos ouvindo, que são pessoas como você, como o João Padilha, como o Everton, o professor Everton, como o Adriano, são pessoas assim que nós temos que colocar dentro da Câmara. Para quê? Para que ela seja purificada. Você tem que ir colocando pessoas boas e tirando as más, para que um dia o cidadão de bem passe a entender que a política é tão necessária para ele quanto o trabalho dele. E aí, com o tempo, nós vamos ter mais pessoas de bem trabalhando dentro das câmaras, dentro das assembleias, das alesques da vida, dos governos e das câmaras
de deputados federais, e aí nós vamos ter políticos melhores. Sensacional, sensacional. Edgar, então, assim, até agora a gente fez uma introdução, né? Agora vamos começar a falar dos problemas da cidade, né? Vamos lá. Começar a falar de Floripa. A gente tem, eu queria colocar aqui primeiro, eu e o Edgar, a gente tem uma diferença, que o Edgar é uma pessoa mais ideológica, mais, né, em relação ao conservadorismo, em relação à direita e tal. E eu sou o tipo de cara que sou também de direita, só que eu sou um cara que sempre acabo indo mais para a parte tecnológica, né? Eu sou uma parte mais técnica. Por exemplo, na universidade, na engenharia, a gente sempre, quando a gente vai apresentar alguns trabalhos, a gente é treinado a não ter emoções, a não colocar emoções nas coisas que a gente fala. Porque quando eu vou apresentar um projeto, quando eu vou apresentar algum estudo, eu tenho que duvidar de mim mesmo. Eu tenho que duvidar dos meus dados, eu tenho que olhar para os meus dados e, putz, será que isso é verdade? Aí então eu sou obrigado a fazer uma série de análises, uma série de outros estudos, de aprofundamentos, de detalhamentos, para não, realmente esse dado aqui faz sentido. E quando eu apresento esse trabalho, eu tenho que mostrar essa frieza. O ano passado teve aqui em Florianópolis teve um congresso, não sei se foi um congresso, um simpósio de mobilidade urbana. E sobre vários modelos de melhoramento da nossa cidade. E vários trabalhos técnicos, vários estudos muito bem desenvolvidos, né? Só que daí apareceu uma pessoa, eu não vou falar quem foi, eu não vou falar qual assunto que ela abordou, porque senão, né, eu vou estar expondo a pessoa. Ela fez uma apresentação tão emotiva, porque Florianópolis precisa disso, por causa disso, isso, porque ela colocou tanta emoção que nós técnicos que estávamos ali, a gente, não foi legal, entende? Porque ao invés dele mostrar pra gente o embasamento teórico, científico, levantamentos e tal, ele colocou muita emoção em cima. Então pra gente perde o crédito, porque eu acredito que nós, que estamos aqui nessa esfera gestora, política, cada decisão ela vai impactar na vida de milhares ou milhões de pessoas. Então a nossa decisão nunca pode ser ideológica. Ela sempre tem que ser muito embasada, tecnicamente falando. Porque é dinheiro das pessoas, é dinheiro do esforço das pessoas usado para construir alguma obra, alguma coisa que pode impactar negativamente na vida de milhares ou milhões de pessoas. E por isso que a gente tem... por isso que eu, né, muitas vezes eu me coloco muito cético em relação a algumas coisas e eu tento sempre, não, será que é isso mesmo? Vamos estudar um pouco mais, vamos analisar um pouco mais, né? Então, posto isso, né? Eu queria que a gente entrasse nas suas áreas que são, primeiro, combate à corrupção. Porque a corrupção, de acordo com Oxford, deterioração, putrefação, adulteração de características, depravação de hábitos, subornos, meio ilegais para apropriação em benefício próprio, ou seja, aliados a essa prática da corrupção, a gente tem atos como peculato, como nepotismo, como suborno, extorsão, entre muitas outras coisas. Concussão. Exato. E a corrupção ela traz consigo algumas, obviamente, práticas criminosas, como o tráfico de drogas, como lavagem de dinheiro e também como tráfico de pessoas. E eu sei que você participou de um livro, Saúde nas Fronteiras, certo? Sim, certo. E eu gostaria que você falasse um pouco desse livro. Tá. Para falar disso, a gente vai falar um pouquinho de ideologia, corrupção, vou pontuar. Você que manda, você que é o especialista. Quando a gente fala de ideologia, no meu caso, eu não sou um ideológico cegamente... Não, eu sempre costumo dizer o seguinte, você tem que ter uma coragem para ser um ideologista, e você também tem que fazer o seguinte, não é porque a pessoa é ideologista como eu que ela é boa. Muitas vezes você pode estar com uma pessoa corrupta ali no meio. Então, você tem que analisar o seguinte, se eu estou precisando de uma pessoa para resolver determinado assunto, ela tem que ser técnica, como eu te pedi na área de mobilidade. Ela tem que ser técnica. Ela sendo técnica, aí eu vou para o segundo ponto. Dentro da ideologia que eu defendo, que é a direita, eu tenho técnicos bons para resolver isso? Tenho. Então, são esses que eu vou dar ouvidos. Agora, se eu não tenho, é lógico que eu vou buscar em outras esferas pessoas para resolver aquele problema. Porque eu preciso de um engenheiro para resolver a parte de engenharia. E no meu caso,
formado em direito, eu preciso de um jurídico para resolver a parte jurídica. Eu não posso misturar as coisas. Você não chega num banco, Rafael, e pede ao cara da segurança opinião sobre investimento de valores. Porque senão daqui a pouco você está mandando o segurança sentar no lugar do gerente e o gerente fazer a segurança. Não vai dar certo. Cada um tem a sua especialidade. Então, mas quando você tem essa especialidade, você consegue trazer com uma certa ideologia próxima à sua, a conversa flui melhor. É mais por causa disso. Tem eu sempre falo, você vai concordar comigo, eu sempre falo que existe um tripé. Todo candidato deveria ter esse tripé. Primeiro, conhecimento técnico em alguma área. A área da segurança, a área jurídica, a área da engenharia. Porque quando a pessoa estiver lá, ela vai ter que se deparar com muitas coisas, analisar projetos, analisar ideias, analisar propostas, analisar leis. Se a pessoa não tem conhecimento técnico, ela não tem como desenvolver isso. E nem propor estudos e melhoria para algumas coisas. Segundo, ela tem que ser proativa. Ela tem que ser proativa, ela tem que ter vontade de fazer acontecer. Porque não adianta uma pessoa com conhecimento técnico e ser um relaxado. E vice-versa, não adianta a pessoa ter vontade de fazer alguma coisa e não ter o conhecimento técnico para aquilo. Aí ela vai simplesmente aprovar coisas que ela não faz a mínima ideia. E por fim, ela tem que ser honesta. Porque não adianta o cara ter um conhecimento técnico, não adianta o cara ter vontade para fazer e o cara ser um bandido. Exatamente. E aí eu volto a usar o nosso saudoso Dr. Enéas. Tem que ter preconceito. Não é preconceito, é preconceito. Tem que ter conceito bom em português, de matemática, física, química. Tem que ter um preconceito. Porque senão, não desmerecendo a pessoa que tem certa dificuldade no saber, né? No saber indicado nas escolas. Mas é importante que a pessoa saiba ler muito bem para ele saber o que ele está assinando. Porque senão daqui a pouco ele está assinando um projeto-lei que é nefasto para a população. Ele tem que entender um pouco de matemática, porque senão daqui a pouco ele está fazendo cálculos dentro de um projeto que é mais nefasto ainda e aí facilita a corrupção. O Enéas falou disso do Lula. Então, por isso que eu estou falando, você tem que ter preconceito. Ele falou, para você dirigir um avião, você tem que ser piloto. Para você construir um prédio, você tem que ser um engenheiro. Para você ser diretor de uma escola, tem que ter professor, tem que ter para você dirigir um país, não precisa nada. Exatamente, você tem que ter. É fundamental ter. Você não chega no avião, não, qualquer um pilota esse negócio. Não, tem que ter um cara. E olha, eu vou dar uma curiosidade. Pilotar uma cidade. Para cada avião existe um curso específico. Sim, você foi mecânico da aeronave. De estruturas de aeronaves. Mecânico de estrutura. Que sensacional. Para cada área da aeronave, você usa um tipo de rebite diferente, um tipo de longarina diferente, porque é o tipo de enfrentamento, um ar que ela vai sofrer, com maior atrito ou menos atrito. Então, mecânica de fluidos. Exatamente. Você tem que ter E eu aprendi isso com pessoas excelentes, dentro da Escola Especialista de Aeronáutica. A única escola que o presidente Bolsonaro foi reprovado. Foi? Ele mesmo fala isso. Mas você tinha me falado do seu livro. Da parte do livro que eu ajudei a escrever. Foi um livro que eu tive uma grata satisfação. Desculpa, eu não li o livro, eu tentei buscar. Tem na internet. Busquei em todos os lugares da internet, eu não consegui achar. Depois eu Se puder mandar para mim, eu vou ficar agradecido demais. O livro chama Saúde nas Fronteiras. E a minha parte ficou com Tráfico Internacional de Seres Humanos. Foi editado pela Universidade Federal de Santa Catarina. E nesse trabalho, foi um trabalho do meu curso especial de polícia em Brasília. Nele, eu comecei porque eu consegui recuperar uma criança de quase 2 anos que possivelmente ia ser vendida para o exterior, de nome Gabriel, em São Paulo, e dali eu comecei a me interessar no assunto. Busquei o tráfico de mulheres, busquei o tráfico de mão de obra, o tráfico escravo, o preço de uma criança, citei sobre o tráfico de órgãos. Eu sou brasileiro que achei o primeiro brasileiro a vender um rim na África do Sul. E ele está no meu Facebook, esse rapaz. Eu não vou dizer o nome para protegê-lo. Mas ele hoje é um amigo meu, está lá no Facebook, mora no Nordeste. Ele foi cooptado no Recife por um capitão da Polícia Militar e ele foi operado no... Capitão da Polícia Militar. E foi operado na cidade da África do Sul, Joanesburgo, se não me engano. E a equipe era toda israelense, médicos israelenses, foram todos presos por uma equipe de policiais ingleses. E eu ajudei nesse trabalho. Sensacional. Fiquei muito feliz com isso aí. Foi algo que movimentou muito a minha vida, né? Me deu um estímulo muito forte. E eu digo o seguinte, nesse livro também tem um médico muito famoso que falava que não existia tráfico de órgãos no Brasil.
e eu consegui achar essa pessoa. E eu tenho os vídeos publicados em televisão, editados e tudo mais, livros pelo mundo que falam exatamente do tráfico internacional de órgãos. Que para muita gente entra naquela história, você colocado dentro de uma Kombi e vão me operar na rua. Não, isso é mentira. Isso aí é lenda urbana. Agora, que você pode ser cooptado aí para uma clínica, para um hospital e acontecer isso, um dia com mais tempo eu explico com melhor, aí é um assunto que é um assunto mais longo, a gente pode bater um papo só sobre isso. Muito legal, muito legal. Eu gostei muito do assunto, porque eu tive o filho de um primo que passou por esse tipo de experiência. Ele foi sequestrado, não foi encontrado. Muito tempo depois foram encontrados os restos dele, né? Olha, então, por isso que isso serve até para uma próxima live, até para bate-papo, para eu explicar sobre essa parte sobre o seu amigo. Tem muitos assuntos que eu gostaria que a gente pudesse abordar aqui, só que aí eles vão fugir muito da questão do caso de Florianópolis, né? Que seria a questão do armamento, da impossibilidade da onipresença, né, policial. A gente poderia fazer um paralelo entre o Brasil e outros países, só que a gente entrar... Sim. Tem muitos dados que a gente pode colocar de Uruguai, do Paraguai, né? Paraguai mesmo, 9.1. Cara, é um estudo muito grande que, infelizmente, né, a gente não vai conseguir entrar nisso agora, porque até não tem, nesse momento, não é o foco nosso agora, né? Mas o nosso foco agora seria combate à corrupção nas prefeituras. Tá. Eu vi... Por favor, desculpa. Assim, eu vi um livro, que o nome do livro é O Combate à Corrupção nas Prefeituras do Brasil. Esse livro foi resultado de uma experiência de Ribeirão Bonito, uma experiência muito bem sucedida, aliás, né? Que ele traz inúmeros mecanismos que foram empregados, né, para a realização das fraudes fiscais. E é muito interessante esse livro porque, além de trazer como foram feitas as fraudes, como foram feitas empregadas as fraudes, ele também traz alguns instrumentos para poder combater esse tipo de fraude, né? Como medidas de acompanhamento, supervisão permanente, porque é um trabalho, assim como a gente falou da evolução, né? Sim. É uma coisa permanente dos administradores públicos. E quando a gente fala em corrupção de cidade, a gente fala, eu tentei elencar aqui uma série de efeitos, como é perceptível a corrupção numa cidade. Ou seja, você vai ver na sua tela aí, a corrupção ela gera uma carência de verbas para obras públicas, carência de verbas para manutenção de serviços públicos, perda da capacidade de geração de empregos e riquezas, perda de qualidade da educação e assistência aos estudantes, ou quando você tem essa perda de assistência aos estudantes, você tem um impacto no material escolar, na merenda, e prejudicando inclusive o desenvolvimento intelectual e cultural das crianças. Ou seja, diminui a perspectiva de um futuro decente, consequentemente levando os que tiveram menos oportunidades para o mundo do crime. Aí vem saneamento, tratamento de doenças, consultas de medicamentos, carência de verbas para o desenvolvimento cultural da cidade. E isso você prejudica artistas, músicos, atores. Você tem problemas na segurança, projetos sociais, depredação do meio ambiente, entre muitos outros, né? E daí vem aquela comparação de Florianópolis com outras cidades em relação ao estado, né, do PNUD, que foi feito em 2010. Então, como você vê, como é que a gente pode colocar esse aparato de fiscalizar permanentemente a nossa prefeitura para evitar a enxurrada de corrupção que prejudica tantas pessoas e de tantos meios? Rafael, eu costumo dizer que a corrupção é o mal de todos os males. Como policial federal, eu lembro que nós falávamos o seguinte: são mais de 5.600 prefeituras no Brasil. A capilaridade é muito grande e pequenos desvios de 50, de 100 mil, de 200 mil, que nós não conseguimos chegar lá. Só que se você multiplicar pelo montante de prefeituras que tem, é impossível que nós consigamos combater tudo. Por isso nós precisamos de um legislativo municipal competente e honesto, precisamos da população fiscalizadora para que ela possa ajudar esse vereador, para que ela possa pegar e informar, olha, aquele empreiteiro tal ofereceu XYZ para essa obra sair e está aqui o documento. Agora, a partir do momento que o secretário ou secretária daquele empreiteiro também é conivente em fazer documentos para que seja burlada a licitação, para que seja burlada o preço,
é um cidadão que também está agindo de forma corrupta e quer culpar depois, quando vem a polícia e prende, quer culpar depois o prefeito, quer culpar o vereador, quer culpar o vice-prefeito, quer culpar, enfim, ele quer culpar todo, mas ele também fazia parte daquele esquema. Porque para haver o corrupto, tem que haver o corruptor. Quem está levando vantagem. Quando você, cidadão, vende o teu voto, quando você, cidadão, troca o teu voto por telha, por cesta básica, é esse tipo de corrupção que você está ajudando a procriar, a crescer, a tomar conta do Brasil. Exato. Então esse é o tipo de fiscalização que começa no teu voto. A polícia ela só vai conseguir quando ela recebe a informação. Quando ela recebe a denúncia, ela consegue começar uma investigação. Entenda que ela consegue depois da coisa começar a acontecer. É muito difícil nós estarmos antes da corrupção, porque ela tem que acontecer, né? Infelizmente ela acontece e nós vamos atrás para descobrir como é que foi tirado esse dinheiro, da maneira que foi, e prender os culpados. É salutar que existam mecanismos que controlem. Eu sugeri ao nosso candidato a prefeito, Hélio Bairros, meu amigo, e falei, Hélio, assim que assumirmos a prefeitura, eu gostaria de fazer auditoria entre as 20 ou 30 maiores contas de contrato da prefeitura. Por que isso? Para sabermos se esse dinheiro que está sendo pago de forma correta, se os contratos realmente estão certos, se não foram superfaturados. Porque se foram superfaturados, eu peço para bloquear na hora. E aí, sem prejuízo para o credor, sem prejuízo para o funcionário, sem prejuízo para o bem público, o dinheiro, o recurso público. Uma vez solucionado o problema, volta-se a pagar a quem fez a obra, ou seja lá o que for. Porém, se for diagnosticado que foi uma fraude, nós conseguimos investigar e prender essas pessoas envolvidas, seja elas quem forem. E eu digo para vocês, pode ser até o meu amigo prefeito, se ele cometer um crime dessa natureza, eu quero ser o primeiro a botar o gema nele. Ele sabe disso. Eu falo isso, ó, do meu lado, se tu errar, tu tá errando 2 vezes. Errando porque sabe do erro e errando porque sabe que eu vou querer te prender. Sabe 2 vezes. Por isso que eu sou teu fã, cara. Obrigado. Por isso que eu sou teu fã. Pulando um pouco de assunto, vamos falar sobre zelo do patrimônio público? Vamos. Em 2004, com base na Constituição Federal, o artigo 144, parágrafo 8º, a gente teve a criação da Guarda Municipal. Perfeito. Certo? A lei ela garantia aos municípios a criação da Guarda Municipal para proteção, né, dos bens, serviços, instalações. E a gente tem hoje em Florianópolis uma Guarda Municipal que eu, pelo menos, considero altamente capacitada. Por quê? Porque a nossa Guarda Municipal hoje, ela faz um curso de 700 horas aula, sendo 600 em atividades teóricas e práticas e mais 100 em estágios supervisionados. Ou seja, é um belo de um curso, é uma boa carga horária. Então a gente tem uma Guarda Municipal maravilhosa, muitíssimo bem instruída. Então por que hoje a gente ainda lida com tantos casos de depredação pública, de pichação, pichação em paredes, pichações em monumentos? Uma das maiores reclamações das pessoas, as estações de ônibus quebradas, sabe? Sem falar no número elevadíssimo de pessoas em situação de rua, tomando conta de alguns locais específicos da cidade, sujando, depredando e tal. Será um número de efetivo? Na sua concepção, o que você acha que está acontecendo? Em primeiro lugar, Rafa, queria deixar aqui um abraço para os colegas da Guarda Municipal, que fazem um trabalho fantástico. Ao meu amigo Ivan Couto, filho do agente federal Couto, um abraço enorme, ele é o chefe da Guarda Municipal. Rafa, o efetivo é pequeno da Guarda Municipal e a carga horária se torna mais puxada quando o seu efetivo é pequeno por causa das escalas. Claro. E a Guarda Municipal, na verdade, ela foi criada, não lembro se foi para cidades acima de 50 ou de 100 mil habitantes, tem uma nuance sobre isso. Sim. Né, para ela poder atuar. No nosso caso, a Guarda Municipal ela tem que ser, primeiro, priorizada para o patrimônio municipal, patrimônio público municipal. Essa história de fiscalizar ruas não é função da Guarda Municipal, é função da Polícia Militar. Quem tem poder de patrulhar ruas, Polícia Militar, subordinada ao governo de qualquer estado. Polícia Civil e Polícia Federal são polícias judiciárias, elas investigam crimes para o judiciário, são polícias de outra natureza. Então a Guarda Municipal, ela não pode ser culpada quando nós vemos ali um terminal de ônibus, uma escola pichada. Isso é questão de falta
de educação da nossa sociedade. Eu tenho dito que eu vou criar um projeto chamado Pais na Escola. Não é pais com Z, é pais de pai e mãe, pais na escola. Para que os pais possam participar e ver que os filhos deles, que moram naquela região, que frequentam aquela escola, são os que picham, são os que quebram, são os que atrapalham as aulas, são os que agridem os professores. E nas escolas com maior índice de criminalidade, maior índice de problemas dessa natureza, eu vou tentar fazer um convênio com as Forças Armadas, onde coronéis e tenentes-coronéis ocupem cargo de direção e a segurança de instalações, ou seja, do prédio em si daquela escola, seja feita por militares. Aquele soldado que tira a guarda no quartel vai tirar dentro da escola, sendo supervisionado por um oficial. Por que isso? Para o professor, quando estiver dando aula, não ter problema de ser agredido, para que não haja o problema de infiltrar drogas dentro da escola, porque a partir do momento que um criminoso vê ali, tem um exército, vê ali, tem alguém comprometido com a segurança, vai pensar duas vezes antes de tentar burlar o sistema de segurança. Pessoal, só um momento aqui que um rapazinho aqui está pedindo muito para ele participar do clipe, do vídeo. Fala, Chico, o que você quer? Vai lá brincar com teu irmão, vai? Vai brincar com teu irmão. Já foi? Já foi, né? Maravilha. Já participou, participação especial. Pois é, uma das reclamações que eu tenho escutado muito são justamente das pessoas que moram em bairros, por exemplo, Barra da Lagoa, bairros assim mais distantes, Canasvieiras, onde você tem um efetivo da polícia durante o verão, mas no resto do ano não tem. Então, por exemplo, nesses bairros o índice de assaltos, de furtos, de violência, né, aumentam muito fora do veraneio. Então, como é que a gente poderia conseguir levar um efetivo para esses bairros? Porque a Guarda Municipal ela existe para cuidar do bem físico e do bem humano. Sim, então, essa parte, como eu falo, igual quando muita gente, não, alguns candidatos vão dizer para vocês, nós vamos construir delegacias. Mentira. Delegacia, só quem pode construir é o poder estadual. É competência do governo estadual fazer delegacias. Delegado de Polícia Civil é subordinado a governos estaduais, não a prefeitos. Levar a maior segurança ao cidadão, eu gostaria de mencionar aqui o monitoramento de câmeras. Para você ter um monitoramento de câmeras, você precisa, além das câmeras, natural, você precisa de pessoas do outro lado observando, analisando as imagens. Não adianta nada você ter um complexo de câmeras, informatizar tudo aquilo e não ter o cidadão, não ter a pessoa, não ter o humano, o lado humano do outro lado para analisar imagens, fotos, carros que são roubados, a mulher que é violentada, aquele homem, ou aquela pessoa, aquele indivíduo que invade uma residência para fazer pequenos furtos, o tráfico de drogas que vocês às vezes veem um cara vir de bicicleta entregar a droga para outro. Então, quando você tiver um monitoramento nas vias públicas, nas ruas, de câmeras e um acompanhamento da parte humana da coisa, né, que seria o analista das imagens, nós vamos poder otimizar o tempo. Não adianta você ter uma guarda municipal com 1000 homens e esses 1000 homens não vão conseguir acessar todos os cantos da ilha. Um exemplo, a Polícia Federal, a nível de Brasil, nós não somos 20.000 homens em atividade. 20.000 homens, se você dividir por 27 estados, dá menos de 1.000 homens por estado. Melhor, 26 estados e um Distrito Federal. Sim. Melhor, corrigindo, desculpe a falha técnica. Mas você não vai ter 1.000 homens por estado. E aí você pensa, como combater fronteira, portos e aeroportos? Não tem como. Se torna impossível você combater todas as frentes. Então você precisa de usar mais tecnologia, inteligência para otimizar seu tempo. É isso que nós vamos precisar, que a Guarda Municipal, que é excelente, seja uma prioridade dela. Usar também a inteligência maior com informações de outras unidades. Maravilha. Edgar, eu já tomei muito do seu tempo aqui, mas só tem mais uma pergunta que eu gostaria que a gente pudesse entrar em um assunto que praticamente eu acho muito, muito importante. Uma vez você, num dos programas que você participou, tá vendo que eu estudei bastante a tua história, você falou um termo que eu achei muito, muito válido. Pseudo-sociedade das drogas. Então, ou seja, tem algumas áreas daqui da cidade, principalmente na Avenida Gustavo Richard, próximo aqui a Leste, ao Fórum,
onde anda se formando o que algumas pessoas têm chamado de Cracolândia de Florianópolis, né? São pessoas com decepções pessoais, depressão, sei lá, qualquer tipo de situação de vulnerabilidade, né? Esse tipo de pessoa acaba encontrando na droga uma realidade onde ela não precisa mais prestar contas a nada ou a ninguém, certo? Então, como impedir que seja criada oficialmente em Florianópolis uma nova Cracolândia? Como impedir o crescimento dessa situação? Olha, Rafa, essa pergunta é muito pertinente, ela é difícil de responder porque a droga ela é um problema social, não é um problema nem policial, nem só econômico e nem só de saúde. Ela envolve uma gama de atividades da sociedade. Família é a primeira coisa, você tem que tentar achar naquele cidadão que está ali no vício das drogas, as famílias. Responsabilizar a família para chamar... Pessoal, mais uma vez... que foi? Desculpa aí. Agora vamos lá deitar? Vai lá, rapaz. Sai daí, rapaz. Ludovico. A cara do Ludovico. Vai lá com a mamãe. Então, nós estávamos lá... Pronto. Estávamos justamente nessa questão da... Voltando agora, depois da nossa visita peluda, a gente estava na pseudo-sociedade das drogas, nas pessoas que estão transformando aquela área da Gustavo Richard numa nova Cracolândia. Então, esse problema vai muito além da visão policial. É uma visão que envolve a parte social, a parte educacional, a parte de saúde pública. Então, envolve uma gama de profissionais. Precisamos, sim, fazer ali uma triagem para saber dessas pessoas sobre as suas famílias, a origem. Aqueles que tiverem famílias que nós possamos responsabilizar a família pelo aquele abandono, que ali ele se torna um incapaz, na minha maneira de ver. Um incapaz, porque ele já não consegue distinguir a vida real da vida vivida pelas drogas, né? Por isso que eu falo uma pseudo-sociedade das drogas, porque não chega a ser uma sociedade, que ela não está estruturada para isso, mas eles encontram ali um refúgio para que o uso da droga, para que ele se sinta igual, para que ele se sinta tão companheiro como o outro e não seja julgado entre os iguais. Uhum. Porque aquele momento que ele está usando a droga, ele se sente tão soberano e tão servo daquela droga quanto qualquer um que está ali. Então ele se sente igual aos seus pares. É a pseudo-sociedade das drogas. Nós temos que combater isso de uma forma muito ampla, não só a polícia deve prender. Tá, prende e coloca onde? Dentro de um depósito, dentro de uma caixinha? Perfeito. Esse cidadão, esse jovem, ele pode ter ido para o mundo das drogas pelo vício próprio, ele pode ter ido por uma desilusão amorosa, ele pode ter perdido família, ele pode ter sofrido um acidente, ele pode ter se viciado até por um medicamento que ele tenha tomado. Né? Quantos médicos nós sabemos são viciados em heroína, em morfina? E isso é uma coisa que acontece. Então nós temos que ter um trabalho muito maior do que só prende e coloca num depósito de pessoas. Não, Rafa, nós temos que mudar essa concepção, não podemos esquecer que são seres humanos, mas também não podemos ficar inertes. Temos que tomar uma atitude, temos que chamar o judiciário conosco, porque senão nós vamos sofrer sanções também, e temos que botar as cartas nas mesas. Juízes, promotores, o que é que vocês querem junto à sociedade de Florianópolis? Eu posso fazer uma outra pergunta que eu juro que a minha intenção não é ser capciosa. À vontade. No caso, seria complementando essa pergunta anterior. Como impedir que vans continuem a vir para cá no meio da madrugada, trazendo mais pessoas para viver esse tipo de situação de rua, né? Porque a gente tem um crescimento constante disso. E não foi, porque tem um montão de gente que fala que vem vans de madrugada e solta ali na Praça Fernando Machado. Não, eu vi também, eu vi isso. Eu vi vans chegando de outros municípios, de outros estados, e simplesmente jogando essas pessoas aqui no centro da nossa cidade. Porque assim, existem números divergentes entre a prefeitura e os outros levantamentos. A prefeitura fala que hoje Florianópolis tem em torno de 460 moradores em situação de rua. Outros levantamentos ou estudos dizem que tem mais de 1000. E a gente vê esse número crescendo cada vez mais. Então, como é que a gente vai impedir essas pessoas de virem para cá? Rafa, já começo questionando números.
Porque se você sabe que tem 460, você diga, a prefeitura já está errado, que ela fez ali um cadastro, né? Então, se ela fez o cadastro, ela tem por dever tentar encaminhar para uma situação de albergue, para uma situação do vulnerável que está ali naquele momento, e você tentar encaixá-lo de acordo com as suas capacidades laborativas. No mercado de trabalho. Laborativas, isso, no trabalho. Porém, nós temos que observar um fator que é pretérito a isso. As pessoas saem de suas pequenas cidades com a ilusão de achar emprego na capital, seja em Florianópolis, seja em qualquer outra capital do país, cidades maiores. Se para uma pessoa que já tem estudo, que tem uma certa qualificação está difícil, imagine para o cidadão que sai de cidades pequenas sem muitas vezes ter um ensino primário, sem ter onde morar e sem ter como se alimentar. Ele vai sentir uma dificuldade muito maior. Então, Rafa, na minha concepção, esse número realmente deve ser maior, porque não tem como você abranger todo o perímetro da ilha, em todas as ruas, e saber quem está em estado de mendicância. Você não tem como saber disso, né? Então, ele é um número grande, mas nós temos que começar a coibir dessa maneira, qualificando, vendo a origem dela. Não tem emprego, não tem qualificação, nada melhor do que devolver para o seio familiar da cidade de onde ele veio. Porém, até nisso, nós temos que conversar com o judiciário, porque, constitucionalmente, nenhum brasileiro pode ser impedido do direito de ir e vir. Porém, nós temos que encontrar meios que esse ir e vir seja de forma que ele possa se manter, porque senão as cidades vão ficar superpopulosas, as nossas comunidades, que a gente chama de favela em muitos cantos, vão crescer assustadoramente, as invasões de terreno vão crescer, e isso só vai trazer um problema maior para a governança da cidade. Hoje já estamos com 60 favelas aqui na cidade. Quando eu cheguei aqui há 14 anos atrás, eu falei que Florianópolis... 14 anos atrás eram 40. Ela tinha uma peculiaridade muito parecida com a minha cidade, que é o Rio de Janeiro. E lá no Rio de Janeiro nós perdemos a cidade, como todo mundo já viu. Nós perdemos. É triste falar que a cidade virou um caos. E eu não gostaria que Florianópolis virasse um caos. Mas para isso, precisamos de homens com força, com coragem, com honra, com palavra para falar, nós podemos mudar. Perfeito. Mas nós temos que chamar o judiciário, nós temos que chamar o poder executivo e o legislativo. Nós temos que criar um corpo de trabalho. E não com as suas vaidades que são tão grandes, onde cada um só quer ver o seu umbigo e quer salários melhores e quer benefícios maiores. Na minha visão, benefícios têm que acabar para político. Exatamente. E essa questão de moradores de rua é uma situação muito complicada, é um assunto muito complicado, porque hoje a gente tem uma série de medidas assistencialistas da prefeitura. Só que é um trabalho completamente invisível, um trabalho que não é visto por aí. Por exemplo, através de algum concurso, algumas pessoas conseguiram entrar na CONCAP para fazer uma jardinagem e tal. Houve um curso em parceria com alguns maricultores do Ribeirão. Só que a gente não vê os resultados dessas medidas assistencialistas. Porque a gente tem que lidar com dados. A gente tem que lidar com realmente o que está acontecendo. E o que está acontecendo é que a gente está tendo um aumento exponencial de pessoas em situação de rua, que dominam vários locais, tanto do centro da cidade quanto de outros bairros. Mas principalmente aqui no centro da cidade é mais crítico isso. E realmente se torna muito difícil, muitas vezes, para comerciantes, que às vezes de manhã eles chegam na loja para abrir e tem 3, 4 pessoas dormindo na frente. E quando ele pede, às vezes, para os caras saírem embora, para ele poder começar o comércio dele, muitos comerciantes ainda são hostilizados, né? Então, e hoje aqui em Florianópolis existe uma estrutura enorme para poder atender essas pessoas. Então tem, por exemplo, o que eu consegui levantar, né? Existe um edital de resgate social que prevê 30 vagas em comunidades terapêuticas, existe mais um atendimento ambulatorial, existe mais um serviço continuado, existe um serviço não continuado, que é a passarela, né? Onde muitos não querem ir porque lá tem horário e lá não pode usar droga, então a grande parte das pessoas preferem continuar nas ruas para poder ter as suas vidas, manter os seus vícios. Tem nutricionistas, ou seja, entre muitas outras áreas que são envolvidas, que geram um custo enorme para a prefeitura. E quem você acha que paga isso? Todos nós que trabalhamos com nossos impostos. Ou contribuinte. Então, ou seja, é uma equipe enorme para poder atender. E qual que é o resultado que isso está gerando para a cidade?
Nenhum. Pífio. Ele só está gerando um aumento de pessoas que continuam vindo para cá e o gasto público, a tendência é só aumentar ainda mais com isso. E a qualidade de vida da população, de quem realmente trabalha e paga os seus impostos, é completamente comprometida. Rafa, ninguém vai procurar água no deserto. Todo mundo procura água no rio, né? Exato. Então, as pessoas acabam vindo para a nossa cidade porque ouvem a qualidade boa da cidade que temos, embora tenhamos perdido um pouco aí com esse passar do tempo, nós estamos perdendo, mas ainda é uma realidade de uma boa cidade. E aqui eu deixo um alerta. No Rio de Janeiro, existiram muitos grupos de extermínio justamente financiados por comerciantes que, indignados com esse cidadão que fica dormindo ali na porta, que faz suas necessidades físicas, biológicas ali na porta do seu comércio, que denigre aquela área, eles pagavam para homens que assassinavam essas pessoas. Um dos casos, Candelária, ficou conhecido no massacre da Candelária. Sim, bem conhecido. Em alguns bairros do Rio de Janeiro, eu inclusive trabalhei numa das investigações para prender alguns desses homens, que outros foram para a milícia. Então eu costumo dizer o seguinte: se nós não tomarmos cuidado, Florianópolis caminha para ser um Rio de Janeiro, por causa de pequenas mudanças que vão fazer o todo mudar. Se a mudança for pequena para o lado ruim, a tendência é que a coisa ruim cresça. Se a sua pequena mudança for para o lado bom, é sinal que a sua grande mudança vai ser boa. Lembra que eu falei das pequenas mudanças? Sim. Pequenas atitudes. Sabe onde eu encontro também, pensando aqui rápido, me veio na cabeça agora, eu acredito que se Florianópolis pudesse ter um turismo mais pujante, quando eu falo pujante é o seguinte: ao invés de ser veraneio, a gente explorar turismo tecnológico, turismo gastronômico, turismo cultural, ecoturismo. A Argentina é um grande exemplo que o ecoturismo dá muito certo. Só em 2019, em Brasileiros, foram mais de R$1 bilhão, e tudo na base de ecoturismo. Eles têm estruturas, aeroportos lindíssimos por causa do ecoturismo. Florianópolis tem toda a estrutura necessária para fazer um turismo tecnológico, como tem nos Estados Unidos, como tem na Inglaterra, como tem na Alemanha. Um turismo gastronômico que Santa Catarina é um paraíso de várias culturas diferentes, de várias gastronomias diferentes. Você tem um turismo natural em relação à praia, você tem um turismo em relação à cultura. Pega cidades como Barcelona, como Berlim, como Paris, como Nova York, cidades onde você tem um turismo cultural absurdo o ano inteiro. Ou seja, muitas dessas pessoas que, até mesmo isso é uma reclamação de vários trabalhadores informais, que eles têm trabalho no verão, depois eles passam o verão todo, muitas vezes recorrendo a práticas ilegais para poder se manter. É verdade. Ou seja, se você pudesse ter um turismo mais pujante, eu tenho certeza que isso poderia ajudar a dar emprego durante o ano inteiro para esse tipo de pessoas. Rafael, eu vou citar um outro candidato do nosso grupo, nosso partido, que é o Sérgio. Eu tenho falado muito para ele assim: vamos pensar no turismo com segurança. Minha especialidade é segurança, turismo com segurança. Não é só a segurança do turista não ser assaltado. É uma segurança que ele vai chegar na nossa cidade, vai ser muito bem tratado e vai ter o direito a usufruir de tudo que a cidade tem. E não ficar 2 horas, 3 horas no engarrafamento para chegar na praia. Eu ia falar isso. Aí a infraestrutura e a mobilidade também. Os assuntos são muito ligados, né? Não adianta só, também já discuti isso com o meu colega Hélio, candidato a prefeito, não adianta só criarmos prédios perto da beira-mar. Você vê uma beira-mar daquele tamanho, só tem um barzinho, um segundo barzinho que não te oferece muito. Ali nós poderíamos ter uma pequena rota gastronômica, como na Lagoa Rodrigo de Freitas, na própria orla, como tem em Copacabana. Exatamente, onde você vai ter alguns quiosques, mas bem montados, com a música ao vivo. Com uma estrutura boa. Um som audível, que as famílias pudessem passear tanto no verão como no inverno, porque fica impossível. O nosso inverno às vezes um pouco mais rigoroso, a pessoa quer dar uma caminhada na beira-mar, mas não tem um lugar para ele se abrigar, para tomar um chocolate quente, para tomar um chopp, para tomar um bom vinho. Agora, se nós conseguirmos fazer licitações para que isso possa acontecer, vai gerar emprego, vai gerar recursos, vai trazer um turismo de qualidade. Nós temos o lado sul da ilha, que é pouquíssimo explorado. Nós podemos ser uma cidade que vamos... O liberalismo. Exatamente. Nós temos que evoluir
preservando as nossas coisas, né, a nossa origem, a nossa cidade, mas nós não podemos ficar parados no século XIX. Porque todo pai e toda mãe quer ver seu filho bem empregado e estudando. Mas se não gerar recurso para que entre dinheiro, entre capital, para que possamos investir em escolas, sim, fica difícil. É complicado. Muito complicado. Edgar, muito obrigado pela tua presença. Não vou aqui mais tomar o seu tempo. Foi sensacional esse papo. Eu espero que vocês tenham gostado, porque eu gostei muito. Foi uma honra, é um prazer ter uma pessoa como você aqui comigo. Há muito tempo que eu venho querendo ter essa conversa. Um cara sensacional, não só por causa da ética e tal, não só como profissional, mas como pessoa. Então, muito obrigado pela presença, muito obrigado pela conversa. Espero que possamos ter mais papos desses. Rafael, eu que agradeço e gosto de terminar com a frase que eu criei aqui agora, é Rafael Beltrão é a solução. Se você quer mudar em Florianópolis, quer ter um bom vereador, 51383. 51383. É Rafael Beltrão, que pode ser, e eu afirmo, será a grande solução. Rafael, a honra é minha de ter vindo na sua casa, ter tão bem recebido. Fico muito feliz de saber da admiração, e é recíproca. Obrigado. Jovem que poderia, mais uma vez, poderia estar na sua casa aqui, sentadinho, vendo sua televisão, curtindo seu filme, namorando. Você está querendo ajudar a nossa cidade a evoluir. Noites e noites em claro, escrevendo, estudando, escrevendo, estudando. Você é um estudioso. E é isso que me dignifica como o candidato. Eu tenho no meu grupo pessoas fantásticas, que fazem a diferença, que não é essa corja que nós temos por aí. Então, nós temos que melhorar a qualidade, o nível dos nossos vereadores. Nós não temos que ter vereadores ali que aprovam o próprio salário em 23 segundos. Exato. Nós temos que ter pessoas que querem mudar, que não querem mais regalias. Sabe por quê? Porque a regalia acaba com aquilo que o público tem. Então, Rafael, eu que agradeço, a honra é minha e é um prazer. Estarei aqui várias vezes que você me chamar. Muito obrigado, viu, meu amigo? Obrigado, meu amigo. Muito obrigado mesmo. Obrigado. Valeu, pessoal. Até a próxima. Muito obrigado.